Glória a Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios 8, 9. Será que merecemos alguma coisa? Estamos muito habituados, muitas das vezes, a coisa, não, eu trabalho, tenho direito ao salário, e claro, e a própria palavra de Deus diz, digno é o operário do seu salário. Tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher, garantidamente. Mas o que temos e o que recebemos não é por merecimento, é por graça, é por um favor não merecido. Veja o que está aqui escrito, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Onde é que Jesus se fez pobre? Na cruz. Ele levou toda a maldição da pobreza na cruz, para que nós pudéssemos enriquecer, ser abençoados, não haver falta de alguma coisa alguma nas nossas vidas. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos isto, fizemos aquilo, não. Mas porque Jesus fez por nós. Vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Ainda com alegria, com o sol virará, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos nada, nunca temos falta, porque tu enches a nossa boca de bens, tu supres todas as nossas necessidades em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos abrir em 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. O título da mensagem de hoje é Promessas. E eu quero que você entenda uma coisa. Nós cremos em Deus, acreditamos em Deus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo é aquele que opera nas nossas vidas e nos guia e nos ajuda. Glória a Deus. Mas temos que entender que o nosso Deus é um Deus de palavra. É um Deus de palavra em todos os aspectos. É um Deus de palavra porque a cumpre. Mas é um Deus de palavra porque Ele fez com que fosse através de palavras que nós fôssemos abençoados. Veja o que está aqui escrito. Visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. E eu quero ler só a primeira parte do versículo 5. E vós também pondo nisto mesmo toda a diligência. Toda a diligência. Quer dizer, coloquei nas promessas de Deus toda a vossa fé, toda a vossa confiança. Jesus disse várias vezes, tende fé em Deus. Disse, a tua fé te salvou.
Mas também disse, se não houver quem pregue, como pode haver quem creia? Quando nós falamos o quê? A palavra de Deus. Falamos as promessas de Deus. Quando nós oramos as promessas de Deus. O próprio Deus nos mostrou que Ele próprio é um Deus de palavras, ao criar o mundo através de palavras, dando ordens. Haja luz e houve luz. Então tudo se resume à vontade de Deus para conosco. Às suas promessas para conosco. Deus prometeu a Israel que os tiraria do Egito e que os levaria para a terra prometida. Mas, no entanto, parte deles não entrou na terra prometida. A outra parte, a que nasceu no deserto, esses entraram na terra prometida. Então, mas porquê que a outra parte não entrou? Porque desobedeceu. Porque não acreditou no poder de Deus. Todos os dias nós somos confrontados com situações em que a nossa fé é imposta em causa. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias aparece uma coisa que é diferente, algo que temos que pagar, algo que temos que coisa, algo que nos aconteceu a nível de saúde. Todos os dias, nós temos que usar fé. Temos que crer em Deus, que Ele é poderoso para nos livrar de todas e quaisquer circunstâncias. Por isso é que aqui diz que Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Ainda hoje, eu estava a ouvir uma pregação de uma pastora, Catherine Kuhlman. Estava a ouvir em inglês e uma das coisas que eu não gosto nada é que, enquanto se está a ouvir uma pregação, está sempre a ser interrompido. E eu estava a ver aquilo e estava sempre a ser interrompido por publicidade. Mas pronto, é o que temos e teve que ser. E numa dessas publicidades falava sobre um problema de saúde. E eu imediatamente, me lembrei que o problema de saúde não vem muitas vezes por hábitos, embora possa vir por hábitos não bons que nós tomamos, ou de formas de andar ou de viver não boas, mas entenda uma coisa. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Ora, vida com abundância não é ter doença. O diabo é que traz a doença. O diabo é que tenta justificar no nosso corpo, problemas por causa de atitudes que nós fizemos, por coisas que nós fizemos, por alimentação que tivemos, e tenta de justificar que o que temos de problema de saúde foi por causa disso, portanto está justificado. Mas não. Ele veio por causa da doença trazida pelo diabo. E quando diz aqui para que são preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, porque nós temos que entender que é através de Deus que vamos ser curados, é através de Deus que nós vamos ser abençoados. E precisamos de conhecer as promessas de Deus para nos libertar da doença, nos libertar da falta financeira, nos libertar dos problemas que o diabo tenta levantar na nossa vida. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra a pessoa. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades.
contra o diabo que tenta levantar problemas contra nós. E nós temos que entender que à medida que caminhamos com Deus, à medida que nos separamos do mundo e andamos com Deus, mais o diabo olha para nós e nos vê como um alvo a bater. Ele consegue fazê-lo, não se continuarmos em Deus. Não se continuar. Você está a ouvir? Não se continuarmos em Deus. Cada vez que vem um problema qualquer, se você justifica esse problema, você acabou de justificar, está justificado dentro de si, você põe, pronto, isto aconteceu por causa disto e eu não tenho hipótese. Mas, se você agarrar e perceber que aquilo que vem à sua vida não vem de Deus, não é da vontade de Deus, então você pode utilizar a palavra de Deus contra aquilo que está a vir contra a sua vida. Deus diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a espada que nós utilizamos para ataque e defesa. Com o escudo da fé defendemos, mas com a espada atacamos. E declaramos ao diabo a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque na saúde, na falta de saúde, nós declaramos: Deus é o Deus que nos sara. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso estamos curados no nome de Jesus. Não vamos aceitar outra coisa senão a cura. Não vamos aceitar outra coisa senão a libertação. Não vamos aceitar outra coisa senão a bênção. Porque é as promessas de Deus que declara sobre nós. E o que nós queremos e o que nós acreditamos é o que recebemos. A palavra de Deus. Ouça, só a palavra de Deus é uma bênção. Veja como é que é possível. Reunidos vários livros, de vários autores diferentes, reunidos, concordando entre ela toda. E, no entanto, o livro mais dado, o livro mais vendido em todo o mundo, traduzido em grande parte das línguas conhecidas pelos homens. Você não acha que é um milagre só a Bíblia existir? Então entenda que é da vontade de Deus nós conhecermos essas promessas. E é da vontade de Deus nós colocarmos fé nessas promessas e declararmos. Porque, ouça, você tem a Bíblia em casa, mas tem a Bíblia parada. Você até pode ler, mas se você não a fala com a sua boca, você não está a fazer nada. Deus tem todo o poder, mas Ele só quando falou haja luz, então houve luz. Ele teve que falar. E você tem que falar a palavra de Deus para que ela possa vir e abençoar a sua vida. Veja o que está aqui escrito. Vamos a Isaías 55:11. Isaías 55:11. Vamos começar no versículo 10, desculpem. Isaías 55:10. Porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e produzem e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim, diz Deus, será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. É da vontade de Deus nós sermos abençoados. E é da vontade de Deus nós conhecermos a palavra de Deus e falar a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus.
Você está a ouvir? Falar a palavra de Deus. Veja, vamos a outro versículo bíblico. Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. O Senhor perguntava a Jeremias: o que é que vês? E ele diz: vejo uma vara de amendoeira. E ele disse-me o Senhor, versículo 12: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A vara de amendoeira é a primeira a fluir na primavera. Por assim vela a chegada da primavera. E da mesma forma, Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Quando Deus ouve a sua promessa, quando ouve a sua palavra a ser falada por um homem, ele faz parar o céu por causa das palavras que falamos. Cuidado que não é só... existe uma diferença. Infelizmente estamos numa época complicada em Portugal. Aconteceram incêndios. E se você está com um balde de água e quiser apagar um pouco de uma fogueira, uma coisa qualquer, quiser apagar, o que é que você vai deitar água devagarinho ou deita água como fosse de um balde de água de enxurrada para poder apagar? O que é que eu vos quero dizer com isso? A forma como falamos e cremos na palavra de Deus vai fazer toda a diferença se estamos a acreditar naquilo que estamos a falar ou não. Se você agarra na palavra e lê, como está a ler um livro, e declara a palavra, pois, eu estou curado, eu estou curado, mas se você não crê naquilo que está a dizer, não confia nas palavras que está a falar, elas não se vão voltar para si e abençoá-lo. São apenas palavras, como outras que você disse durante todo o seu dia, quando você disse bom dia, boa tarde ou qualquer outra coisa. Tem que haver fé e confiança naquilo que você está a dizer. E essa fé e confiança só vem pelo conhecimento da palavra de Deus e pela experiência que você tendo em Deus. E então você diz, eu estou curado no nome de Jesus. E você crê, fala e tem. Você está a entender? A fé e a confiança que você põe nas suas palavras faz toda a diferença. Assim, da mesma forma, quando você, infelizmente, fala as coisas negativas sobre a sua saúde, fala coisas não boas sobre a sua saúde, fala o mal na sua vida. Quando você fala o mal, você crê, você confia e fala o mal. Então, por favor, confie e fala o bem. Confie na palavra de Deus, confie naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Ele quer... Ouça, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Abundância de quê? De bênçãos, abundância de saúde. Ele quer abundância para as nossas vidas. Você quer ver a diferença entre o diabo e Deus? O diabo quer escravizar. O diabo quer mantê-lo completamente na desgraça. Quer mantê-lo doente. E Deus, pelo seu muito amor para connosco, nos quer libertar de tudo isso. Mas depois para quê? Para o servir? Não, não. Ele quer nos libertar. E depois coloca na nossa mão a decisão de o querer servir ou não. Você entende? Porque Ele é um Deus de amor. Um Deus bom. Um Deus que cumpre a sua palavra. Veja aqui outro versículo bíblico. Vamos a 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Segunda Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quer dizer que ele cumpre
a sua palavra nas nossas vidas. Então o que é que temos que fazer? Para começar a conhecer a palavra de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Não agarrar e ler a palavra de Deus com uma... Ouça, na tradução da própria Bíblia, houve pessoas que traduziram a Bíblia. E quando se traduz a Bíblia, quando eles traduziram a Bíblia, eles traduziram pensando da forma como eles pensavam. Por isso é que há traduções, por exemplo, deixa-me mostrar, estamos aqui. Segundo... Vamos a 1 de Pedro 2,24. 1 de Pedro 2,24. Na tradução da Bíblia, a pessoa que traduziu aqui não pôs a sua própria influência, porque mesmo quem lê isto não se percebe. Porque eu quero-vos mostrar, eu vou ler, 1 de Pedro 2,24, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Glória a Deus. Isso foi o que fez Jesus indo à cruz. Pelas suas feridas foste sarados. Veja o tempo do verbo. Pelas suas feridas fostes, no passado, sarados. Nós não estamos sarados, nós não vamos ser sarados, nós estamos sarados. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui, o tradutor não conseguiu influenciar em nada. Porquê? Porque ele, quando fez a tradução, ele viu que o verbo estava mesmo no passado. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes lemos a Bíblia não com uma mente aberta, mas com uma mente com um esquema de pensar da maneira que o mundo pensa. E se lemos a Bíblia pensando como o mundo pensa, nós não vamos receber a palavra de Deus no nosso coração. Não vamos conseguir reter nada em nós. Não, você deve orar antes de ler a Bíblia. Você deve dizer, Senhor, abre a minha mente, abre o meu espírito, para que receba a tua palavra dentro de mim, no nome de Jesus. Para quê? Porque os conceitos errados que temos saiam de nós. Ouça, para muita gente é difícil acreditar em cura divina. Porquê? Porque não passou por isso. Porque não conhece a palavra de Deus o suficiente. Porque, apesar de conhecer a palavra de Deus, e muitas vezes com anos de conhecimento da palavra de Deus, quando chega a esta parte, acredita que foi só naquela altura, foi só na época de Jesus, foi só quando depois os discípulos, depois nunca mais houve cura, e a cura nunca parou de acontecer. Deus nunca parou de curar pessoas e libertar pessoas. Mas a maneira de pensar errada nos impede de receber as bênçãos de Deus. Pelas suas feridas foste sarado. Você não vai ser curado. Já foi curado. Você só tem que aceitar a sua cura. Aceitar o que Jesus fez na cruz em seu lugar. No nome de Jesus. Você já está abençoado. Porque é Ele que enche a nossa boca de bem. É Ele que enche. As coisas não vão acontecer. Ele já fez tudo. Nós só temos que crer, acreditar e receber. E como é que se recebe? Pai, eu recebo a tua bênção no nome de Jesus. Ponto final.
Nós vamos passar esta vida andando como? Como mendigos? Ou vamos andar esta vida exatamente como a palavra de Deus diz, mais que vencedores? Como é que você quer andar? Ouça, há muita coisa que você vai ter que tirar da sua vida. Há pessoas com que você fala que se calhar, às vezes até cristãos, em que você, ouça, se você fala com algum cristão que é derrotado, só fala em derrota, esse cristão precisa mesmo de Jesus na sua vida. E ele não vai ajudá-lo em nada assim. Então o que é que você deve fazer? Orar, buscar a Deus, confiar na palavra de Deus, ouvir pregações certas, não pregações de derrota. Cuidado com isto, que eu já ouvi pregações que... Eu já vi pessoas justificar a palavra de Deus como tem que ser assim, é assim, temos que ter, pronto, o sofrimento é necessário. Ouça, eu não estou a dizer que Deus sabe cada um de nós e sabe que cada um de nós precisa de passar para andar com Ele. Porque a palavra de Deus diz, pronto, aquele que anda com Deus dificilmente se salva. Onde ficará o ímpio ou o pecador? Mas o que é que eu quero dizer com isto? Mas isto não quer dizer que nós vamos passar uma vida inteira em sofrimento. Isto é, vamos passar uma vida inteira querendo servir ao nosso Deus, querendo buscar ao nosso Deus. E Ele diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque Jesus nos amou. Porque Ele fez na cruz em nosso lugar. Então, está na altura de você entender que aquilo que vem à nossa vida pode vir a nós por um caminho, mas tem que fugir por 7 caminhos no nome de Jesus. Os problemas não podem ficar na sua vida. A doença não pode ficar na sua vida. Os problemas não podem ficar na sua vida. Você tem que lutar contra... Não é lutar, volto a dizer, não é lutar contra pessoas, não é lutar contra o seu patrão, não é lutar contra aquela pessoa que se voltou contra si, que se falou mal. Não é lutar contra pessoas. É lutar contra o diabo. É lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É lutar contra circunstâncias, contra aquilo que está... Eu lembro perfeitamente, eu tinha aceitado Jesus há pouco tempo. Eu sempre gostei muito de animais. E principalmente de cães. E eu lembro-me de ir a entrar num prédio para ir receber, na altura que era guarda noturna e andava a receber. E quando ia entrar eu vi lá um cão. E o cão estava a olhar para mim e eu ia fazer uma festa ao cão. E a meio do caminho eu senti qualquer coisa e eu parei e eu repreendi o diabo no cão. O cão olhou para mim, mostrou-me os dentes todos, devia ter uma nova pasta de dentes, de certeza, porque mostrou-me os dentes todos, não ladrou, só mostrou os dentes todos e foi-se embora. Entenda uma coisa. Muitas das vezes não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o que as pessoas carregam nas suas vidas. Eu tive um carro, comecei a ter dentro do carro e comecei a conduzi-lo. E comecei a sentir dor de costas. Sabe o que é que eu tive que fazer? Eu tive que parar o carro, meter as mãos no assento e quebrar toda a maldição sobre aquele assento. E parou. Você entenda uma coisa. O mal vem. E se as pessoas o aceitam, se as pessoas permitem que chegue à sua vida, ele fica. Se a doença vem e você não se opõe espiritualmente a ela, você se não se volta e começa a declarar a palavra de Deus e a lutar e a declarar: eu estou curado no nome de Jesus,
Nenhum mal virá contra mim. 1000 que irão ao meu lado, 10 mil ao lado direito, mas eu vou para ser curado todo o resto da minha vida, no nome de Jesus. Você tem que lutar espiritualmente. Agora, se você agarra e começa a pensar como o mundo pensa, não, isto veio por causa disto, o diabo vai tentar arranjar na sua cabeça, nos seus pensamentos, milhares de justificações para aquilo que lhe está a acontecer. Mas o que verdadeiramente lhe está a acontecer é o diabo que levantou contra si e está a tentar colocar... Ouça, você já deve ter visto moscas, não é? E as moscas às vezes pousam e a gente abana, mas se a gente parar de abanar, o que é que elas vão fazer? Elas vão pousar, vão ficar, vão andar, vão começar a chegar mais e não sei o quê. Mas se você não parar de abanar, elas não vão conseguir parar. É exatamente igual. As moscas ficam porque você não está a fazer nada. As moscas estão lá porque você não as enxota. Você está a entender? O mesmo acontece na sua vida. Quando algo está a acontecer que não é bom na sua vida, o diabo está a tentar levantar problemas contra a sua vida. E você vai, não, mas isto aconteceu por causa disto. Aconteceu por causa disto, mas foi o diabo que colocou. Então expulse isso da sua vida no nome de Jesus. Não aceite as circunstâncias más. Não aceite. Lute contra elas. Você tem que falar as promessas de Deus. Tem que declarar. Veja o que é que está aqui escrito, por favor. Veja o que está aqui escrito. Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Onde é que estão os meus Romanos? Romanos 10, 8. Veja o que está aqui escrito. Mas a que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Nós temos de ter a palavra no coração. Nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nós temos que ouvir. Você tem que ficar encharcado da palavra de Deus. Mas muitas das vezes eu estou a ouvir e não sinto nada, não há nada. Mas ouça, quando você come, você não sente nada. Você come, alimenta-se e o seu corpo vai processar os alimentos para lhe dar forças. Eu lembro-me que, principalmente antes de aceitar Jesus, eu lembro-me que ficava doente e ficava uma semana doente e nessa semana eu não comia, porque não tinha vontade de comer. E depois tinha que passar mais uma semana a recuperar porque fiquei fraco. E então eu comecei-me a perceber que eu não podia fazer isso. Então o que é que eu fazia? Eu não tinha vontade de comer, mas eu comia na mesma. Para quê? Para fortalecer o meu corpo. Da mesma forma, você tem que perceber que ao se encher do conhecimento da palavra de Deus, você está-se a criar fé dentro de si. Algo que você pode não estar a sentir, mas que quando você precisar, ela vai lá estar. Quando você chegar àquela altura exata que você precisa de usar, a palavra de Deus vai ser lembrada dentro de si, você vai falar e vai com carregada de poder e vai destruir a maldição na sua vida. Quantas e quantas vezes eu não estou a fazer coisas e as coisas começam a não correr bem. E eu disse, não, eu tenho que orar. E eu quebro a maldição, eu quebro tudo. E tudo corre bem. E tudo faço bem em nome de Jesus. O diabo é que vai me matar, roubar e destruir. Ele quer fazer de tudo para nos fazer derrotados. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para a derrota. Fomos chamados para a vitória. Veja. Mas que diz, vou voltar a ler o versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra fé que pregamos. Se sabes que a tua boca confessares, a tua boca falares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
será salvo. A palavra de Deus, ao ser falada, vai carregada de poder. Quando nós confiamos na palavra que estamos a falar, vai ser carregada de poder e Deus vai velar por ela para a fazer cumprir. A palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas há de fazer o que lhe apraz. Porquê? Porque para Deus, a palavra de Deus é nele o sim e o amém para nós. Ele quer, exatamente quando eu vos comecei a ler, que nós ficamos participantes da natureza divina. Nós possamos andar neste mundo, regendo o mundo, declarando vitória nas nossas vidas e naquilo que Deus nos preparou para fazer. Nós não fomos chamados para a derrota, nós fomos chamados para a vitória. Porque é Deus que nos concede a vitória. É Deus. Não, aconteceu porque mereci. Nós não merecemos nada. Pare com isso. Nós não merecemos nada. Não, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo e depois. Nós não merecemos nada. Se for para a questão de merecimentos, nosso merecimento era a morte. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora que você já percebeu que Deus nos quer abençoar, que Deus nos quer ajudar, que Deus nos quer levar a um caminho e a um porto seguro, então vamos conhecer a vontade dele para as nossas vidas. Vamos ler mais da palavra, vamos ouvir mais da palavra de Deus, vamos encher o nosso coração. Não vamos aceitar, há coisas que eu não aceito, há pregações que eu ouço que eu digo que eu não acredito que alguém esteja a falar isto. Quando me tentas, não, isto aconteceu nas costas, isto aconteceu ali por causa disto, por causa daquilo. Eu não aceito isso. Eu não aceito o mal na minha vida, em nome de Jesus. Eu não aceito a doença, eu não aceito a pobreza, eu não aceito no nome de Jesus. Você não pode aceitar. Porque se você aceita, você já foi derrotado. Que luta vai haver? Vai haver luta. Garantidamente vai haver. Mas vencedor é aquele que não desiste. Esse é que é o mais que vencedor. É aquele que não desiste. É aquele que confia na palavra de Deus. Eu lembro-me, já aconteceu na minha vida mais que uma vez, mas uma das vezes que foi a principal foi quando eu sentia dor nas costas e não conseguia mexer. Eu estava com umas dores terríveis nas costas e quase não conseguia mexer. E eu sentei-me e eu comecei a orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. E eu disse, Pai, Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. E pelos seus pisaduras já fui sarado. Por isso eu te ordeno, Satanás, tira as tuas mãos do meu corpo. Eu ordeno toda a maldição saia de mim no nome de Jesus. Ele declara cura para o meu corpo no nome de Jesus. E eu falei várias vezes isto, falei várias vezes. E depois fiquei quieto e sossegado. E levantei-me. E as dores desapareceram por completo. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. É Deus que nos sara. Ele, Jesus, pagou o preço na cruz. Ele levou a maldição da doença sobre ele, para que nós pudéssemos ficar curados. Ele levou a pobreza sobre ele, para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele levou a maldição sobre ele, para que nós pudéssemos ser libertos. Então confie na palavra de Deus, cresça na palavra de Deus, encha-se da palavra de Deus e principalmente fale a palavra de Deus. Fale para a sua vida, torne-a sua, porque vai abrir caminhos, vai o libertar de circunstâncias, vai abençoá-lo ricamente, em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor.
Vamos orar. Vamos orar. Vamos dizer, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por Jesus ter ido à cruz em meu lugar. Te agradeço pelo sacrifício que Ele fez por mim. Senhor, eu sei que Jesus não veio só para a minha salvação. Ele veio para a minha cura, para a minha libertação, para a bênção na minha vida. Eu creio, e a tua palavra assim o diz. És tu que perdoas todas as minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades. Eu creio na tua palavra, Pai. Mas creio também que a tua palavra me vai fazer em todas as circunstâncias mais que vencedor. E eu creio que eu vou declará-la todos os dias da minha vida. E ela vai transformar a minha vida para a bênção. Pois eu já estou ricamente abençoado, porque és tu que enche a minha boca de bens. És tu que me estás a dar a tesouros, as escuridades, as riquezas encobertas em nome de Jesus. És tu, Senhor, que me curas, que me saras. Porque tu és o Deus que saras, que me libertas. Em todas as coisas sou mais que vencedor. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito. Eu não sou atingido. Podem vir a mim por um caminho, mas fogem por 7 no nome de Jesus. Toda a maldição eu ordeno que saia da minha vida, da vida dos meus familiares. Eu ordeno no nome de Jesus Cristo. Eu declaro a palavra de Deus. Eu ordeno. Eu creio. E assim acontece, para a glória de Deus Pai. Amém. Não pare de acreditar no que lhe aparece à frente. Acredite só na palavra de Deus. Não acredite nas circunstâncias. Não acredite no mal. Acredite na palavra de Deus e no bem que Deus tem para si. Confesse o bem e receba o bem e seja abençoado. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém.